com o propósito de aprender a Tua Palavra, de conhecer as verdades santas da parte do Senhor. Eu lhe peço, eterno Deus, para que a graça do Senhor esteja e esteja sobre nós, para que possamos, ó eterno Deus, aprender a Tua santa, poderosa e plena Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos estar meditando na 10ª lição da revista de Escola Dominical, mas antes de nós entrarmos no estudo propriamente falando, vamos louvar ao Senhor com os hinos da arte. Amém? A sugestão dos louvores aqui, eu confesso aos irmãos que eu não conheço. 152, 361, 463 eu não conheço. Vamos cantar o 126. Hoje nós vamos falar sobre luto, né? Sobre perda. Então, vamos até o 126, ele fala um pouco sobre a esperança do cristão, mesmo passando por tribulação, por provação, por dificuldade. Porque hoje é essa a nossa intenção, né? Nós vamos aprender com a dor. E o 126, eu confesso aos irmãos que eu tenho dificuldade também com esse louvor, mas os irmãos me ajudam. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não ruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As loucuras santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos partes do seu glorioso ser. Quem do coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. Agora, a última estrofe do meu louvor acabou aqui, irmãos. Rapaz, que ainda tem uma última estrofe, mas na minha acabou. Glória a Deus. Vamos louvar mais um louvor aqui. Eu sei que tem mais um estrofe, porque ele já cantou ele, mas o abençoado que acabou tirando 75, irmãos. 75, faz muito tempo que eu não canto esse louvor. 75. Tentado não serás, seguir é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente,
Deus a quem deves no corpo exaltar, não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna, firma tua fé, verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz. Aleluia. Alguns desses louvores faz tempo que a gente não canta, né? Vai perdendo um pouco o ritmo. Eu não sou bom para cantar, né? Irmãos, nós estamos na lição número 10. Quando os pais sepultam seus filhos. Só o título dessa lição já nos faz entender que essa não é a ordem natural dos eventos. Né? A ordem natural dos eventos é os filhos sepultarem os pais. Por maior que seja a dor do filho, a ordem natural é essa. Mas o autor hoje, na sua lição, vai falar quando os pais sepultam os filhos. Eu confesso aos irmãos que quando eu comecei a ler esse texto aqui, eu fiquei um pouco temeroso. Porque nós que temos filhos e amamos os nossos filhos, né? Nós nem sequer queremos pensar sobre a possibilidade de um dia perdermos os nossos filhos, seja por qualquer situação possível. E principalmente nessa que o nosso patriarca Jó passou, né? Uma perda através de um acidente muito trágico. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, quando a tragédia alcança o lar, e principalmente quando essa tragédia acontece com os nossos filhos. O texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É claro que o apóstolo Paulo faz um jogo de palavras aqui muito forte, né? Em tudo somos atribulados. A tribulação ela vem de todas as formas que vamos usados. Mas a tribulação ela não causa angústia. Ela pode causar dor, mas ela não causa angústia. Ela não deveria causar angústia, né? Perplexo diante das situações que nós enfrentamos, mas isso não pode nos desanimar. Essa semana, algumas semanas atrás, eu fiz uma publicação no Facebook e uma jovem questionou, dizendo que aquele que está fazendo a obra de Deus, ele não desanima, ele não se entristece. E quem realmente vive a obra de Deus sabe que realmente em situações que nós passamos, que nós nos abatemos. O que não nos faz parar é a convicção e a confiança em Deus. É o que o autor está dizendo aqui, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Neste momento o cristão fica completamente abatido. O que é abatido? As perdas são tão grandes, em determinado momento ele não consegue entender o porquê, o para quê, o que ele está vivendo. Mas ele não é destruído, ele continua na caminhada. A verdade prática, não devemos ser indiferentes à morte inesperadas, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A verdade prática, como eu sempre falo, ela é a coluna vertebral da lição. E o autor, de certa forma, ele sintetiza tudo aquilo que vai ser comentado na lição. E ele fala uma coisa interessante, não devemos ser indiferentes à morte inesperadas. Ou seja, nós vamos sentir a dor, nós vamos ficar angustiados pela perda. Nós não somos super-homens, as mulheres não são mulheres maravilhas, que diante da perda de um filho, de um pai, de um ente querido, os irmãos vão passar ilesos, dizendo, não, isso é normal, não, pelo contrário. Quando a morte vem, ela causa um impacto muito grande na nossa vida. Então o autor está dizendo, não devemos ser indiferentes.
Porém, ao mesmo tempo, nós não podemos nos desesperançar de tal forma que nós perdemos o prazer de viver. Eu conheço pessoas que, quando perdeu alguém dentro da sua família, perdeu o prazer de viver. Então, nós vamos comentar um pouco sobre isso. A lição está em Jó, capítulo 1, versículo 13, depois 16 e 19. Jó, capítulo 1, versículo 13, depois o versículo 16 até o versículo 19. Eu vou ler o versículo 13, que é o versículo inicial, e aí eu peço aos irmãos que continuem a partir do versículo 16 até o 19. Amém, nossos irmãos? Eu começo a leitura no versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Povo de Deus, cai do céu, queimou as ovelhas e os moços, eu os consumiu, e só que escapei para te trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos deles sobre os camelos, e tomaram aos seus moços, feriram ao fim da espada. E só eu escapei para trazer a nova. Ainda este falando veio outro e disse: Estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. 19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, ao qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Hoje a lição será pautada na experiência terrível que Jó passou de perder os seus 10 filhos. Nós vamos tirar lições da forma que ele enfrentou essa perda. Ele perdeu de uma vez só 10 filhos. E não só, ele não perdeu de forma natural, perdeu de forma extremamente acidental. É claro que nós precisamos entender, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que a morte nunca foi o projeto de Deus para o homem. Não. Deus criou o homem para a vida. A morte é, sim, consequência do pecado. Mas uma coisa que nós entendemos é que a morte é algo que Deus que passou a ser o destino do ser humano. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então a morte ela virá sobre todos. É claro que a Bíblia apresenta pelo menos 2 exceções a não passar pela morte, mas até mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus passou pela morte. Claro que ele ressuscitou. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como nós enfrentamos a dor da morte. Principalmente quando aquela pessoa que morreu é alguém muito próximo a nós, principalmente os nossos filhos. Introdução. O patriarca Jó era um homem próximo que tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa, sua mulher, era uma mulher dedicada à casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu na sua casa. Nessa lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Vemos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus consolo diante desse quadro. Irmãos, o autor começa dizendo que a família de Jó era uma família extremamente próspera. O texto, Jó, capítulo 1, apresenta isso. Ele era o homem mais rico, era um homem que tinha finanças, era um homem que tinha filhos. Os filhos faziam de época em época banquetes, tinha felicidade naquela família. Porém, um dia a tragédia familiar aconteceu. É claro que hoje nós já conhecemos toda a história. É como se você fosse assistir um filme a segunda, a terceira ou a quarta vez. Você já sabe como ele começa e você já se lembra do final. Mas, nesse instante aqui, Jó, ele não sabia o motivo pelo qual ele ia enfrentar as perdas. Deus não levantou um profeta e enviou um profeta até ele e disse: olha, eis que virá sobre você uma tragédia, eis que virá sobre você perdas. Vou tratar com a sua alma. Não, pelo contrário, da noite para o dia esse homem estava feliz, em segurança, em confiança, e de repente ele perdeu tudo. E por que ele perdeu tudo? É claro que nós já sabemos que o próprio Deus
deu a Satanás a permissão de entrar na sua casa e devastar a sua casa. Mas ele, propriamente falando, ele não entende o motivo pelo qual ele está perdendo tudo, ou pelo qual ele perdeu tudo. Mas da noite para o dia ele perde tudo. E a perda maior que ele teve foi que a perda dos seus filhos. O autor diz aqui, olha, veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida. Foi o que eu disse para os irmãos. Quando eu comecei a ler essa revista, essa lição, né, para comentar com os irmãos, de certa forma meu coração ficou apreensivo. Porque eu sou pai de 3 crianças, sou pai de 3 filhas. E as minhas filhas, para mim, é o meu maior prazer, a minha maior alegria. E eu sequer quero cogitar a ideia de um dia perdê-las. A minha ideia principal é um dia eu vou deitar na sepultura, e claro que a minha expectativa e minha esperança é a vida de Jesus, mas a ordem natural, como eu disse para os irmãos, aos homens está ordenado morrer de uma vez. Um dia eu também vou me encontrar com o Senhor. Eu espero que eu vá primeiro que elas. Eu espero, essa é a minha esperança. Eu vou encontrar com o Senhor antes dela. Porém, é trágico você pensar nisso, irmãos. E esse homem não perdeu um filho ou uma filha. Ele perdeu 10. Imagine você na casa desse homem, da noite para o dia, ter 10 caixões, seus 10 filhos. Foi uma experiência extremamente trágica, dolorosa. E nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Só que o autor também fala aqui, olha, e ao mesmo tempo nós vamos entender que a palavra de Deus ela também traz consolo e esperança para os nossos corações. Tá bom? Vamos para o primeiro tópico da lição, a família de Jó. Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior a de Moisés, antes mesmo de Abraão. Então, há estudiosos que dizem que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito de todo o cânon do Velho Testamento, irmãos. De todo o Velho Testamento, o livro de Jó foi o primeiro, mais antigo. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio, Jó, versículo 22 e 16, e tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Deus disse para Satanás: você viu lá na terra o meu servo Jó, reto, fiel, temente. E aí o que Satanás fala? Claro, ele é fiel, ele é reto, ele é temente. Mas o Senhor encheu ele de bens. Toca nele, tira o que ele tem, o Senhor vai ver que a fidelidade dele é uma fidelidade por causa daquilo que ele tem. E aí o Senhor Deus deu permissão para ele, né? Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Ele era um homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso se desviava do mal. Esse é Jó, o personagem que nós vamos estudar nessa manhã. Irmãos, eu até gravei um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo sobre os motivos pelos quais nós enfrentamos lutas. Por que o mal vem à vida do cristão? É claro que essa pergunta é uma odisseia. Estudiosos, pesquisadores, tentam de alguma forma responder, mas aquele texto de Deuteronômio 29, né? Há mistérios que somente nós vamos conhecer a eternidade, só Deus sabe. Porque um dos amigos de Jó vai falar para Jó, se eu não me engano, ele faz, que tudo que Jó passou é culpa dos seus pecados, ou seja, o fato de Jó estar em pecado trouxe para a sua vida aquelas tragédias. Mas não é isso que nós aprendemos aqui com Deus. O próprio Deus diz que Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus, ele se desvia do mal, mas mesmo ele sendo um homem santo, um homem de fé, um homem virtuoso, um dia a tragédia chegou na casa desse homem. Nenhum de nós estamos isentos de enfrentar momentos de perda, de tristeza, de derrota. Nenhum de nós. E as tragédias não chegam em nossa vida porque o homem está em pecado. Não. As tragédias podem chegar por vários motivos. Nesse caso aqui, a soberana vontade de Deus resolveu provar Jó. Jó foi provado. Então aquela perda, as dores que ele passou, foi para provar. É prova. Existe tentação, existe uma série de outros motivos. Porém, uma coisa que nós precisamos entender: não é porque nós somos infiéis a Deus que nós não vamos passar por momentos difíceis. Todos nós somos sujeitos a isso. A esposa de Jó, tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é que está registrado no capítulo 2 do livro.
Ela ganhou a fama de uma mulher insana, ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por causa dessa tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas das quais ele teve repugnância. Todavia fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da aprovação do seu esposo. Seu desespero afetou a sua fé. Ponto. Irmãos, como eu disse para os irmãos, eu aceitei Jesus há alguns anos atrás. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu vi alguns pregadores condenando e criticando muito a esposa de Jó. É claro que hoje você já encontra alguns pregadores que defendem a mulher de Jó. Mas eu confesso aos irmãos que eu fui uma das primeiras pessoas a olhar para a vida dessa mulher e entender tudo que essa mulher passa. Ontem na Santa Ceia Geral, o pastor aqui, em determinado momento da sua pregação, ele falou sobre a fraqueza que tem tomado a vida de muitas pessoas, que não vão à igreja mais. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Nós estamos vivendo uma geração hoje onde muitas pessoas, elas escolhem o dia para ir à igreja, elas mal passam um momentinho difícil, já deixam de frequentar a igreja, por qualquer coisa abandonam a fé cristã. Essa mulher enfrentou algo que eu não sei se eu conseguiria suportar sem fazer nada que escandalizasse a minha fé. Olha que eu tenho 20 anos de fé, sirvo a Deus. Eu acho que se eu passasse por isso que essa mulher passou, de perder bens materiais, de perder filhos, de olhar, essa mulher, o capítulo 1 descreve as desgraças que chegam na sua casa. As desgraças foram se avolumando uma atrás da outra. O texto começa dizendo que os filhos estão se reunidos na casa do mais velho e de repente os caldeus vieram e roubaram. Depois os sabeus vieram e roubaram os outros animais. E daqui a pouco o fogo cai do céu e consome as ovelhas. E então um vento oriental ele bate na casa, onde todo mundo está festejando, alegre, feliz, e derruba aquela casa, uma tragédia familiar terrível. E o capítulo 1 não termina dizendo que ela blasfemou de Deus. Não. O capítulo 1 termina dizendo que Jó foi fiel ao Senhor. Aí começa o capítulo 2 e a prova se torna maior. Porque Satanás chega novamente dentro do trono de Deus e Deus fala, olha, ele perdeu tudo, mas continua fiel. E Satanás falou, mas toca na carne dele. E aí o Senhor permitiu que Satanás trouxesse doenças para ele. Para quem? Para Jó. Não é a mulher, é Jó. Então aquela mulher vê o seu marido no estado deplorável, porque o texto diz que ele foi parar fora da cidade, está coçando as suas feridas com telhas. E aquela mulher que perdeu filhos, que perdeu casa, ela não é ambiciosa, pelo contrário, é uma mulher natural, normal. Ela só está dizendo uma tragédia extremamente gigantesca. Aquilo desestruturou tanto as suas emoções que em determinado momento ela olhou para o seu marido e falou, você vai continuar sendo crente dessa forma? Vamos trazer para os nossos dias de uma forma muito clara, né? Você vai continuar sendo fiel a Deus desse jeito? Você não é que você perdeu tudo? Amaldiçoa a Deus e morre. Geralmente o homem não sei os irmãos, mas eu vou falar por mim. Geralmente o homem é a válvula de escape da mulher. Geralmente o homem é a válvula de escape. Eu sempre brinco em casa. E quando as minhas filhas fazem bagunça, a minha esposa fala, é as tuas filhas. Mas quando as minhas filhas são elogiadas, ela fala, as minhas filhas. Então, geralmente, o esposo é xingado por tabela, né? Quando a minha esposa vai falar algo da minha filha, eu sempre brinco isso com ela, fala, você me xinga por tabela. A minha filha Brenda mesmo, ela perde as coisas, a minha esposa vai corrigir, é igual o pai, é esquecido igual o pai, é lerdo igual o pai, é não sei o que igual o pai, mas quando recebe elogio bonita, igual a mãe, inteligente igual a mãe. Então, geralmente, o homem é a válvula de escape. Geralmente, o homem é a válvula de escape da mulher. E nesse momento ela olha para aquele homem e fala, olha, você... E ela conhecia Jó. Ela convivia com Jó, ela sabia quanto Jó era fiel. Eu me lembro de uma situação que eu estava passando, um momento de muita luta, muita prova, na minha vida pessoal e familiar, e a minha esposa me chegou para mim e falou, eu não entendo. Porque você ora nas madrugadas, você visita famílias, você não perde culto, você lê a Bíblia, você jejua, e olha como está a nossa vida. Tem pessoas que não oram com você, minha esposa dizendo para ela, não oram com você, tem pessoas que não vão, mas não frequentam a igreja com tanta frequência, e as pessoas estão muito melhor do que nós, com casas, com carros, com saúde, com prosperidade. E aí eu sentei com ela e fui explicar para ela que a nossa fidelidade a Deus, a nossa vida com Deus, não é dependendo dos recursos que nós temos.
Porém, nem todos têm essa maturidade. Essa mulher enfrentou uma tragédia extraordinária. E o texto diz, olha, seu desespero afetou a sua fé. Chegou o momento que a fé dela foi batida. Irmãos, por muito menos tem pessoas que blasfemam de Deus. Por muito menos tem pessoas que não voltam à igreja. Por muito menos, por causa de um divórcio, tem pessoas que nunca mais voltam à igreja. Por causa da perda de um emprego, tem pessoas que não voltam mais à igreja. Por causa da perda de um carro, as pessoas que comentei de amigos meus que compraram um carro velho, bateu o carro velho, e não voltou na igreja mais porque achou que Deus estava cobrando ele. Então, por muito menos, tem pessoas que não vêm à igreja, abandonam a Deus, nunca mais voltam. Essa mulher, pelo contrário, ela perdeu coisas muito grandes e preciosas. Porém, do outro lado, nós temos Jó. E Jó entendeu que os filhos são heranças do Senhor. Irmãos, uma coisa que eu ensino, eu me lembro de uma ocasião, eu estava conversando com uma mulher missionária, e ela tinha um filho, e para o filho dela, ela tinha um sentimento de propriedade do filho. Ela achava que o filho dela era a propriedade dela, no sentido de dono, no sentido de coordenar tudo que ele fazia. Ela não permitia, as namoradas que ele tinha, ela que queria escolher, as coisas que ela que queria fazer. Um dia eu disse para ela, irmã, a Bíblia diz o seguinte, que os nossos filhos são herança do Senhor. Embora nós falamos nossos filhos, porque nós, as mulheres geraram, os homens contribuíram, nós criamos, nós somos nossos filhos, mas eles não são propriedades nossas, exclusivas. Eles são do nosso Deus. Tanto é que quando chega na idade adulta, os filhos e as filhas casam, às vezes mal chegam, vão visitar os pais, mudam de cidades, de estados, de países. Por quê? Porque os filhos não são propriedades no sentido de ser dono, de comando. E Jó entendeu isso. E ele disse, olha, mulher, nu eu nasci no ventre da minha mãe. Ou seja, nasci sem nada. E nu eu vou voltar. Também sem nada. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós trouxemos uma campanha aqui sobre adoração, né? Adoração no tempo de perda. Olha que coisa fantástica. Eu me lembro, vou relembrar alguns irmãos, quando a missionária dele perdeu o filho dela, eu achei que aquilo ali foi algo muito impactante para nós, principalmente porque eu convivi muito perto deles, né? Do pastor Henrique, a missionária dele. Eu me lembro que na semana que ela perdeu o filho dela, ela disse, pastor, ora pelo meu filho, porque o meu filho está num momento muito difícil, até que no domingo chegou a notícia que ela havia perdido o filho. E eles perderam o filho, acho que a notícia chegou por volta das 3, 4 horas da tarde, de um domingo, e eu morava aqui na rua 10, aqui perto de Capivari, e eu me lembro que alguém chegou e disse assim, olha, o Ulisses faleceu na Espanha. Naquele momento eu pensei, meu Deus, como que a missionária deve estar, como que o pastor Henrique deve estar? Eu desci para a igreja, quando eu cheguei na porta da igreja, estava o missionário no carro chorando. De uma forma compulsória, chorando. Eu já estava acompanhando o carro como estava, mas eu cheguei ali, ela chorava, o pastor Henrique também. Quando eu cheguei, ela me abraçou muito forte, as coisas. Também chorei naquele momento de compadecer. Acabou aquele choro, aquele momento de pranto, eles entraram dentro da igreja e cultuaram a Deus de forma extraordinária. Aquilo ali já me chocou, né? Diante da perda, entraram, cultuaram a Deus, glorificaram, exaltaram, o pastor Henrique pregou. Foi uma vez, acabou o culto, só que ele morreu na Espanha. O translado do corpo demorou quase um mês. E nós pensávamos como que a missionária vai receber o corpo do filho dela. Quando o corpo chegar, porque os irmãos, não sei se os irmãos já frequentaram muito velório. Velório ninguém gosta de mim, né? Ninguém gosta disso. Mas confesso aos irmãos que eu gosto. Eu acho que eu devo ser um pouco meio fora da casinha. Eu gosto de cemitério, eu gosto de velório. E eu me lembro que, só que nós nos perguntávamos como que ela vai receber. E no velório geralmente tem os 3 momentos mais difíceis. Os 3 momentos, pelo menos para mim, existem 3 momentos difíceis. Primeiro é quando o corpo chega na capela. Você está lá esperando, o corpo chega na capela, é um dos momentos mais difíceis. Por quê? Os familiares veem aquele caixão chegando, quando abre o caixão, os familiares veem que a pessoa realmente faleceu e aquilo causa uma dor terrível. O segundo momento trágico é quando fecha o caixão dentro do velório. Aquilo ali também é muito trágico. E o terceiro momento é quando chega e vai descer do caixão na sepultura. São os 3 momentos, pelo menos para mim, mais trágicos. Então nós pensávamos como que a missionária vai receber e vai passar por essa experiência. E eu me lembro que
Quando chegou o caixão, o pastor Henrique já se desmanchou, não teve forças nenhuma. E nós falamos, como que ela vai receber? E eu que estava muito próximo, nós levávamos eles para o velório, nós levávamos eles para todos os lugares, eu dirigia. Eu me lembro que nós ficamos um pouco todo, conversamos com as pessoas mais íntimas e falamos, vamos ficar próximos, porque dependendo de como ela chegar, porque tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que choram compulsoriamente, cada um sofre um jeito. Eu me lembro que todos nós nos preparamos para a forma que ela iria receber o corpo do filho dela. Como que ela iria chegar, né? E o corpo já estava no velório, o pastor Henrique já estava em prantos e ela chegou. De cabeça erguida, olhou para o filho dela chorando e ela cantou em 187 da água cristã e ela disse, Senhor, o Senhor é o Deus que o Senhor está levando. Eu te agradeço pelo tempo que o Senhor me permitiu ele comigo, mas receba o meu filho. E aquilo causou uma comoção muito grande em nós. Porque ela entendeu que, aqui o pessoal comentando desde o começo da lição, a morte, ela virá sobre todos. Por mais difícil que seja, nós vamos enfrentar. Mais cedo ou mais tarde, seja com pai, com mãe, ou seja com filho. Jó está enfrentando com o filho. E nós não podemos deixar que a dor abale a nossa fé. O autor está dizendo que seu desespero afetou a sua fé. Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Ela teve 10 filhos com Jó e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sorte e transformasse o mal em bênção. Os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Irmãos, Jó era um homem tão temente a Deus que o versículo 4 diz o seguinte, do capítulo 1. Que os filhos se reuniam, faziam aqueles banquetes, aquele momento de festa. Eles estavam reunidos, comendo, bebendo, se divertindo. Mas Jó pensava, eles podem ter pecado, eles pecaram contra Deus. O que ele fazia? Ele levantava no outro dia pela madrugada e ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Porque Jó era um homem realmente fiel a Deus. Então, ele conhecia os filhos que ele tinha, ele amava os filhos que ele tinha e ele era um sacerdote para os seus filhos. Mesmo quando ele perdeu, pelo contrário, ele manteve a sua fé firme e alicerçada no Senhor. Amém? Vamos para o capítulo 2. Tópico 2 é lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado, como eu acabei de comentar. Nós não fomos criados para a morte. Mas a sentença que Deus disse para Adão e Eva era, o dia que comer, vai morrer. Então a morte passou a ser uma herança do homem. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de gravar essa maldição no leito, na cruz. Né? Assim todos ficamos perplexos diante da morte, principalmente quando envolve alguém muito próximo a nós. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Isso aqui é a coisa mais forte, irmãos. Nós temos que estar conscientes quanto à realidade da morte. É claro que, irmãos, tem duas coisas importantes aqui que nós precisamos salientar ainda sobre a questão de morte. Por mais que nós não aceitamos a morte, porque ninguém aceita a morte, nós entendemos que vamos passar por ela, ou que os nossos entes queridos vão passar por ela, mas nós não entendemos. Ninguém perdeu, esqueceu da noite para o dia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A nossa missionária apareceu em 2020. Para mim parece que ela está mais viva. Eu não sei se porque eu não vi ela no caixão, por causa da época que ela apareceu, mas parece que em qualquer momento ela vai chegar aqui com aquele jeito dela, toda espalhafatosa, abraçando, beijando, e nós sabemos que ela partiu. Então ninguém aceita a morte de uma forma natural. Pelo contrário, a morte, porque a morte não foi algo criado por Deus ou para o ser humano. A morte é consequência do pecado. Então a morte já não é algo natural. Porém, ela é mais fácil de ser aceita quando uma pessoa já viveu muito, 80, 90 anos, poxa, o cara já viveu muito. Nós não queríamos que morresse, mas já entendi, estava fraquinho. Quando a pessoa está em estado de sofrimento por causa da doença, fui visitar um camarada lá, ele está com câncer, está em estado terminal, está tão difícil, acho que se ele morrer seria bom para ele, porque ia aliviar o sofrimento. Quantas pessoas falam isso, né? Se morresse, pararia de sofrer. Se morrer em Cristo, sim, se morrer sem Cristo, não. Então nós entendemos quando a pessoa já viveu muito, quando está em estado terrível por causa de câncer, por causa de outras determinadas doenças, aí você, de uma certa forma, você entende.
Agora imagine você, uma pessoa na flor da idade, com todos os sonhos, planos e projetos. Tem um jovem na minha cidade, uma família da minha cidade, estado do interior, que no dia das mães, enquanto a mãe estava fazendo o almoço no dia das mães, o filho dela morava em outra cidade e foi visitá-la. No meio do caminho houve uma tragédia, ele perdeu o controle do veículo bateu e morreu. Imagina aquela mãe que estava esperando o filho dela chegar para comemorar o dia das mães. Alguém bate na porta da sua casa, ou liga, porque hoje eu estou no telefone, né? Liga e fala, olha, seu filho acabou de morrer. Você acha que vai ser fácil para aquela mãe aceitar que o filho dela acabou de morrer? Ela fala, claro que não. Eu estou aqui fazendo um almoço para comemorar o dia das mães. Isso foi justamente no dia das mães. Então, irmãos, a morte, nós até entendemos quando ela vem sobre uma pessoa que já viveu muito, quando está no estado terminal, mas ela é difícil quando é uma tragédia. E nesse caso aqui, é uma tragédia. Vamos continuando aqui. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes. Não temos domínio nenhum sobre ela, ou seja, não sabemos quando ela vai vir. Irmãos, tem muita gente que vive como se nunca fosse morrer, mas a morte é uma realidade. E é tão interessante que o nosso Deus não disse assim para mim e para você, olha, você vai descer na terra, vai viver 50 anos, depois, no dia 25 de março do ano de 2000 e tanto, você vai ser levado. Não. Nós vivemos e devemos usufruir a nossa vida todos os dias, mas sabendo que, a qualquer momento, o pastor Cláudio Duarte diz isso, né? Existe uma senha invisível sobre a vida de cada um de nós não sabemos quando nós vamos ser chamados. Nós podemos viver 70, 80, 90 anos, ou a pessoa pode ser chamada com 15, 16, 17 anos. Então nós não sabemos. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo. Por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura. 1 Tessalonicenses diz isso, né? Nós ressuscitaremos com Cristo. Olha que palavra gloriosa e poderosa, irmãos. A nossa fé não está pautada na morte, mas a nossa expectativa está na vida de Jesus e na ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus. Há razões para a tristeza do luto de Jó e sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. A família de Jó não era tribulada, não, irmãos. Os filhos não estão nas drogas, os filhos não estão na prostituição, os filhos não são ladrões. Porque, de uma certa forma, também a mãe tem o filho nesse estado, em algum momento ela sempre vai esperar uma notícia ruim. Eu sempre comentei aqui com os irmãos que na casa dos meus pais nós somos em 3. E o meu irmão mais velho sempre foi o mais peralta, E a minha mãe, quantas vezes o meu irmão saía na sexta-feira e voltava às vezes na segunda-feira? Ou às vezes saía na quinta-feira e voltava 10, 12 dias depois. Eu não estou dizendo que meu irmão era adulto, meu irmão tinha 13, 14, 15 anos. E quantas vezes a minha mãe dizia que ficava sempre esperando a notícia ruim. Alguém batendo na porta e falava, Robertinho morreu, Rodilson morreu. Por quê? Porque meu irmão sempre estava na gandaia. E às vezes meu irmão chegava com a roupa toda rasgada, porque arrumava briga lá fora, brigava com 7, 8 uma vez. Às vezes chegava todo arrebentado, porque a polícia prendeu, levou e a polícia deu um carinho nele lá ele veio todo arrebentado. Mas eu me lembro da minha mãe sempre com isso, dizendo, olha, eu espero o dia, eu fico na expectativa de um dia de alguém bater aqui na porta. Não expectativa positiva, né? Mas naquela hora, porque sumiu, como é que vai fazer? Então, irmãos, de certa forma, Jó tinha uma família feliz. A família não era ruim. Então, ou seja, os pais olhavam para os filhos, não, vamos crescer, vamos se formar, vamos ser isso, vamos ser aquilo. E da noite para o dia, ele perdeu tudo de uma vez. Vamos continuando aqui. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e atacou frontalmente com a morte dos seus filhos. Olha que coisa séria, irmãos. Satanás atacou. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tristeza, choro. A tristeza e o choro passam a fazer parte da família de Jó, como outrora feliz e próspera. Essa família que era extremamente feliz, da noite para o dia perde tudo. Ficam completamente entristecidos, abatidos. Porque o abatimento ele vem, a tristeza ele vem. Se a pessoa disser o seguinte para mim, não, morreu, mas para nós não tem problema nenhum. Que amor que é esse? O amor nos faz sentir, mesmo ele tendo uma família extremamente estruturada e feliz.
A fidelidade ao Senhor em meio à dor. Essa eu acho que é a passagem mais comovente, né, irmãos? O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da tragédia, da notícia da tragédia da morte de seus filhos. Lembrando que não foi só a tragédia dos filhos. A tragédia da perda dos filhos foi a maior que ele enfrentou naquele momento. Mas imagine você, irmãos, que esse homem que é rico, próspero, ele está um dia na sua casa e chega alguém e bate na porta do seu portão, ou bate palma, entra na sua casa e fala: Jó, é o seguinte, tem uma notícia ruim. Nós estávamos apacentando lá e os caldeus vieram e roubaram os animais. Jó poderia pensar: tá bom, levou os animais, mas eu tenho outros animais, tenho ovelhas. E aí bateu, naquele momento, mal terminou o primeiro de falar, chegou outro correndo. Jó, é o seguinte, eu estava lá no pasto apacentando, de repente caiu uma saraiva de fogo e os animais morreram tudo. Poxa, hoje não é meu dia de sorte não. Primeiro se Deus roubou, agora é o fogo do bem, eu já tenho mais animais. Aí chega rapidamente alguém bate na porta e fala: Jó, é o seguinte, nós apacentamos do outro lado, aqui foi os caldeus, agora foi os sabeus. Eu, puxa, perdi toda a minha riqueza. Não, mas tudo bem, eu tenho uma família abençoada, tenho uma esposa amiga e tenho filhos. E o mal termina o terceiro de falar, chega o quarto. Então, olha, é o seguinte, seus filhos, você lembra que eles foram fazer uma festa lá e cantaram todo mundo naquela festa? O que aconteceu? Bateu um vento oriental. Irmãos, não foi alguém que foi matado, foi um vento oriental. Olha que tragédia. Todos dentro de uma casa, como se fosse um terremoto, alguma coisa assim. Aqui eu mesmo, o vento bateu de tal forma que a casa não teve a estrutura e ela rompeu-se e todos morreram soterrados. Como que ficou a mente desse homem? Como ficaria a sua mente se você passasse por isso? Eu conheci um senhor em Minas Gerais. Que ele morou em São Paulo. E um dia ele foi viajar para Minas. Eu não sei se ele foi viajar para Minas, sei que ele estava em São Paulo, ele foi para algum lugar e ele passou nas linhas do metrô, na trem de ferro. Só quando eu acho uns 50, 60 anos, aquela personal de metrô. Nas linhas de ferro, né? E ele disse que ele estava indo junto com a esposa dele e tinha 2 filhos, e os filhos ficaram para trás. Aí a esposa dele ficou para ficar com os filhos e ele continuou andando. Quando ele chegou no final, cadê a família dele? Um trem veio e matou os 3. Matou as 2 crianças e matou a esposa dele. Imagine você, os 3, aquela família feliz que está andando, completamente alegre, e de repente um homem olha para trás. Cadê os filhos dele? Todos eles triturados pela minha fé. Eu trabalhei com uma mulher aqui no Walmart, e eu me lembro que quando eu trabalhava com aquela mulher, ela sabia que eu era crente, mas ela não era crente. Só que ela tinha um jeito de crente. A gente olha para a pessoa e fala: essa pessoa tem um jeito de crente, tem um jeito de pentear o cabelo, as roupas. E um dia eu falei para ela, ela veio até mim, começou a conversar comigo, e ela perguntou para mim se eu disse que eu era pastor, congregava, etc. E eu olhei para ela e falei: você tem jeito de crente. Só que eu sabia que ela não era. Ela disse: eu já fui, mas eu me afastei e nunca mais voltei para a igreja. E eu disse: mas o que te levou você a passar da igreja? Ela falou assim: olha, eu vou te falar, mas geralmente eu não falo isso para ninguém, porque é uma dor muito grande para mim. Eu disse: mas o que aconteceu? Ela falou: eu era criança, os meus pais eram da congregação cristã, aqui no América, Vila América, que chama aqui, né? Que é o aeroporto da América? Nova América. Ela falou: aqui no Nova América, e nós estávamos indo para a congregação cristã, nós tínhamos ido para a congregação, cultuado a Deus, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E quando nós estávamos voltando da congregação cristã para casa, os meus pais estavam indo na frente, eu e a minha irmã atrás, e de repente um alcoólatra veio, perdeu o carro e passou por cima dos meus pais, eles morreram imediatamente. E ela disse para mim: eu não consigo aceitar. Nós estávamos saindo da igreja. Como que Deus permitiu que eu perdesse os meus pais? Eu era uma criança, a partir daquele momento eu fui ser criada com os meus tios, com os meus avós. Eu não consigo aceitar isso até hoje. Irmãos, não todos, as pessoas passam por situações trágicas. Acho que foi o ano passado que a mãe daquele cantor muito famoso, Derlindo Marçal, acho que é isso mesmo. Eu não sou muito ligado à música gospel, mas acho que é isso mesmo, Derlindo, né? E a mãe dele era 5 horas da manhã, estava orando na igreja, buscando a Deus, e de repente um ladrão invade a igreja e mata a mãe dele.
De uma forma natural você consegue entender, poxa, ela não estava no bar, ela não estava no biquíni, ela estava na igreja orando, buscando a Deus. E mesmo assim Deus permitiu que a tragédia viesse até a casa daquele homem. Como que nós vamos receber isso? Como que nós vamos manter a nossa fé em Deus dessa forma? Jó, ao receber a notícia trágica, ele teve um equilíbrio emocional e espiritual e não deixou se abater e se abalar por aquilo que veio dele. Capítulo 1, Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia tragédia da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, raspou a cabeça. Não é que ele ficou feliz, não, irmãos. Ele rasgou de forma. Ele se humilhou, rasgando o manto, raspou a cabeça, lançou em terra, e aí ele adorou a Deus, dizendo: Nu eu saí, nu eu vou voltar, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Que é outra coisa extremamente difícil, é você aceitar aquela situação. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. É o que eu acabei de comentar com os irmãos. A pessoa não esquece aquele a quem perdeu, mas se torna de uma forma mais aceitável quando a pessoa ela vive o luto. Por isso o patriarca pode dizer atitude de adoração: nu saiu o ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Essa sentença que o autor coloca aqui é muito forte. Olha. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor. Foi o que eu acabei de comentar sobre essa conhecida minha. Que ela disse: olha, eu não aceito, eu não entendo por que Deus levou os meus pais naquela situação. Tem muitas pessoas que não aceitam a morte dos filhos. Tem muitas pessoas que a dor é tão grande, que a pessoa perde o sentido da vida, o prazer de viver. Eu até comentei com os irmãos aqui que a missionária era uma antes da perda do Rafael e passou a ser outra depois da perda. Porque a dor mexe com o ser humano. Né? Vamos para o capítulo 3 aqui. O cristão em luto. Não culpe a Deus. Não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperáveis, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Irmãos, tudo que eu estou falando com os irmãos parece ser uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: nós não somos pessoas frias. O que eu estou passando para os irmãos aqui nessa manhã não é ser uma pessoa fria, calculista, psicopata. Psicopata não sente dor por nada. Pelo contrário, nós sentimos a dor. Nós enfrentamos a dor. O autor está dizendo aqui, olha, tem muitas pessoas que quando ele passa por um momento difícil, qual é a primeira reação dele? É culpar a Deus. O ladrão da cruz. Olha para Jesus, um deles olha para Jesus e fala: e aí? Desça daí, salve o Senhor, salve eu também. Tem um sentido, o Senhor me trouxe até aqui. Vou repetir novamente: tragédias todos estamos sujeitos a enfrentar. A morte vai passar por todos. Tem um pastor americano que pregava muito sobre curas e milagres, e ele morreu com 86 anos. E deu um infarto nele e ele morreu. E um jornalista muito, qual a palavra correta para falar aqui, mas sabe aquela pessoa maldosa? Aquele jornalista foi fazer uma reportagem sobre a morte, foi fazer um comentário sobre a morte dele, falou: olha lá, morreu, orou tanto por cura, falou de que Deus cura tanto, e morreu. Aí eu lendo isso, eu falei: morreu de infarto, mas ele vai morrer de qualquer forma. Ninguém vai ver para semente aqui. Jovem, com 140 anos. Hoje, nós encontramos pessoas que vivem 90 anos, 100 anos. Alguns chegam um pouquinho mais, glória a Deus por isso, mas todos morrem. As formas e as causas que a pessoa vai morrer, aí cada um é particular. A questão é entender o momento. Vou repetir novamente: não é fácil aceitar, mas um dia todos vamos partir para a eternidade. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre sabemos o motivo da morte de uma pessoa amada. Por que essa pessoa morreu dessa forma? Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar, não tem explicação. Não tem como você chegar a explicar por que essa pessoa morreu tão jovem. A internet hoje ela nos mostra tantas coisas. Você vê pregadores no auge da fama. Tem um pregador aqui em Campinas, eu trouxe ele para pregar aqui no Jardim Lado 2. Nós levamos ele para pregar no Jardim Capivari. O pregador é uma bênção, homem de Deus. Da noite para o dia foi fazer uma cirurgia e a cirurgia não foi bem. Acho que os médicos
não foram bem sucedidos e ele faleceu com 28 anos. Uma cirurgia que ele nem precisava de fazer. Mas por uma questão estética, ele foi fazer. Bariátrica. Ele estava até com um corpo saudável, mas ele quis fazer porque queria emagrecer um pouco mais, e não conseguia emagrecer tanto quanto ele já tinha alcançado. E naquela cirurgia, perfuraram o intestino dele e ele acabou falecendo. Como que nós vamos entender um jovem com vigor, pregador, ganhador de almas, batizado, Deus, quando ele pregava, batizado com o Espírito Santo, de repente ele falece. Como nós falamos da nossa missionária Lênia, um dia está na igreja, na nossa sede, pregando, no domingo fervorosa, na segunda-feira expulsando demônio, na terça-feira sente uma falta de ar terrível, vai para o hospital e ali, um mês depois, ela vai para as mansões celestiais. Nós não entendemos o motivo pelo qual ela passou, ela morreu tão jovem, mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Por isso que Jesus disse que nós temos que viver cada dia como se fosse o último. Vamos aproveitar todo momento. Nem sempre sabemos o motivo, né? Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O próprio livro dele não fala. Fala que ele sofreu, mas não fala o motivo. O que o livro, claro que nós sabemos que o motivo foi uma tentação que o Senhor Deus permitiu que Satanás se trouxesse sobre ele. O que o livro nos ensina é encorajar, o que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Essa aqui é muito forte, né, irmãos? Isso aqui é muito forte, o autor fala. Encoraja a suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do sofrimento imerecido. Ou seja, mesmo que não entendemos o porquê, mesmo que achamos que não deveríamos passar pelo que nós passamos, nós devemos manter a nossa fé, a nossa paciência, entendendo que o nosso Deus está no controle de tudo. Irmãos, acho que foi o ano passado, ano retrasado, aconteceu uma tragédia aqui no Brasil, e eu confesso aos irmãos que quando eu vi aquele noticiário, eu fiquei extremamente surpreso com aquele fato. Porque eu vou falar para os irmãos até chegar no momento final, então eu vou falar pelas partes que eu vi. No primeiro momento eu estou em casa, assistindo o noticiário, passa lá que um pai perdeu 2 filhos. Esse pai é um pastor. A sua mulher está numa conferência pregando com o seu filho mais caçula, e ele ficou em casa para cuidar dos filhos. Deitou, dormiu, pegou fogo no quarto e as crianças morreram carbonizadas. Ele tentou socorrê-las e não conseguiu socorrê-las, elas morreram carbonizadas. O repórter chega e vai entrevistá-lo, e ele, de uma forma calma, de uma forma que teoricamente está inspirando fé, diz: não, Deus está no controle de tudo, Deus sabe tudo, o Senhor me deu, o Senhor tomou, porque o Senhor é isso, o Senhor é. Quando eu vi isso, eu falei: meu Deus, eu não tenho a fé desse homem. Porque se eu perdesse, eu falo eu pessoalmente, eu não vou ser hipócrita e falar para os irmãos que se eu perder, irmãos, eu não sei como seria a minha reação. Eu poderia chegar, como eu disse para os irmãos, recebendo a notícia da perda do filho, chegar e falar: irmãos, Deus me deu, Deus tomou. Mas eu posso receber essa notícia no primeiro momento, nem querer sair de casa. Eu posso querer curtir o luto, porque curtir o luto é viável, é isso que o autor está falando sobre curtir o luto. O que curtir o luto? É curtir aquele momento de dor, de sofrimento. Não é sentir prazer na dor, mas é tentar entender, claro que não, às vezes não há entendimento, mas é viver aquele momento. E a Bíblia fala sobre o luto que a nação de Israel viveu por Moisés, 40 dias, por José. Ou seja, morreu 40 dias que o povo sofreu, chorou. É claro que depois do luto eles se reergueram e voltaram à vida. Então esse foi o primeiro momento. No segundo noticiário, segundo noticiário, pastor, está sendo investigado pela morte dos filhos. Mas não pode. Primeiro pastor, o mesmo que disse: Deus me deu, Deus tomou. No terceiro noticiário, ele havia violentado as crianças, violentado sexualmente as crianças. Ele havia colocado fogo no quarto para que as crianças não morressem. Ele havia se ferido. Esse ano acho que foi o julgamento dele. Esse ano acho que ele foi julgado. Não sei qual foi a pena dele. Mas imagine um pai esse, que violenta os filhos, que queima os filhos, e que ainda se intitula pastor. Pior ainda, tenta transmitir uma fé para as pessoas. Pelo contrário, isso não é homem de Deus.
está cheio de loucura, meu Deus. Está cheio de loucura. Porque a dor, vou repetir novamente, que às vezes as pessoas têm a ideia que nós somos crentes, nós somos super-homens, vocês mulheres maravilhas, e nada vai nos abater, nos abalar. Não é bem assim. A perda, ela dói, e dói muito. Mas, mesmo não entendendo o motivo, nós devemos ter paciência e confiar em Deus. Viver o luto. Como o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de momento do luto. Quais são essas emoções? Choro, silêncio, compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor Jesus agitou-se no espírito, comoveu e chorou. Ou seja, o luto ele causa uma dor. É claro que esse tempo já fui no velório, eu vejo com os irmãos. A gente que é pastor, sempre às vezes nos chama a fazer um culto fúnebre, né? Quando você vai fazer um culto, e como eu disse para os irmãos, existem momentos e momentos. Assim como existem momentos da morte, existem momentos que a gente vai fazer um culto. Tem culto fúnebre que nós vamos realizar, é a perda de um crente. Lá em Minas, perdemos um irmão da igreja que tinha quase 80 anos. Irmãos, quando nós começamos a cantar, a presença de Deus veio sobre aquele lugar de uma forma tão extraordinária. As pessoas falavam em línguas estranhas, choravam. Mas não pela dor da perda, mas pela certeza que aquele homem estava sendo recebido pelo Senhor. Porque essa é a nossa esperança. Salmo 116, preciosa é ao Senhor a morte do seu santo. Então, quando nós sabemos, ou pelo menos pensamos que aquela pessoa morreu em Cristo, se ela morreu em Cristo, ela está salva. Oh, glória a Deus. Agora, quando você vai no enterro que você já tem aquela dúvida, é igual o pastor Henrique. O pastor Henrique foi fazer um velório, chamaram o pastor Henrique para fazer um velório, quando o pastor Henrique chegou na porta do velório, perguntou para uma pessoa, falou assim, mas ele morreu do quê? Ah, pastor, ele foi fazer um assalto, ele tomou 4 tiros. Aí o pastor falou, como que eu vou pregar uma mensagem quando ele foi para Cristo? Vou usar o exemplo dele para levar as pessoas à consciência de Cristo. Então cada um tem uma forma, né? E existe um momento que você chega e a pessoa morta, o defunto, está no caixão, e a família está em paz, entendendo aquele momento. Mas existem outros vezes. Eu fui no velório aqui no Parque das Flores. Meu Senhor, eu olhei aquilo ali, de uma forma carnal, eu disse, não precisa disso tudo, não. As mulheres gritavam, puxavam o cabelo, me joga também, eu quero ir com você. E o pessoal em volta não entendia. Umas 4 ou 5 irmãos, mulheres. Minha mãe, você chorava, gritava, isso não é luto. Acho que isso é remorso. Porque quando a mãe ajuda, não cuida da mãe, quando morre, quer demonstrar. Minha mãe falava isso, né? E quando você vê uma pessoa fazendo muito algazarra dentro do velório, do caixão, não é aquela pessoa que mais amou. Porque a pessoa que mais ama, ela chora, ela se mãe, ela fica entristecida. Mas ela não quer mostrar para todo mundo o seu sofrimento. Agora, quando a pessoa faz ações para demonstrar o sofrimento, é que ela está com remorso. Ela fala, não fiz o que eu deveria fazer para essa pessoa, e aquilo comove tanto. Você fala, meu Deus, para que isso tudo? Luto não é isso. Como eu disse para os irmãos, cada um tem uma reação. Tem pessoas que desmaiam, tem pessoas. Fui fazer um velório há dias atrás, e uma das filhas da pessoa que morreu, ela disse, eu não vou. Ela não foi. E por que ela não foi? Porque ela falou, não tem estrutura física e emocional para ver a minha mãe deitada no caixão. E os próprios irmãos dela, dessa moça, disse, pastor, eu entendo que a minha irmã realmente é fraca. Se ela vir aqui, ela tem problema de pressão. E a pressão pode subir e ela vai ser uma segunda pessoa que vai morrer. Então cada um enfrenta o luto de uma forma que nós não podemos deixar de fazer, é de viver o luto. O luto ele é necessário. O autor fala aqui, olha, ser indiferente ao luto produz questões psicológicas. Isso não é saudável. Vamos para o terceiro tópico, o subtópico para nós finalizarmos. Mantenha a esperança, vimos que é saudável manifestar emoções próprias em período de luto. Ou seja, chorou. O autor diz aqui, né? Quais são as emoções? Choro, silêncio, compenetração. É normal. É normal, nós precisamos entender esse momento da pessoa. Tem um irmão da igreja sede, que é uma bênção,
Ele perdeu os pais. Claro, a lição agora fala sobre filhos, né? Mas nós estamos de uma forma geral. Ele perdeu os pais. E ele disse que ele ficou 2 anos para aceitar a morte dos pais. E nesses 2 anos ele não ia à igreja. Nesses 2 anos, porque primeiro morreu o pai dele, com pouco tempo depois, 6 ou 7 meses, a mãe dele faleceu, e com pouco tempo depois morreu outra pessoa muito próxima. E nesse período ele se interiorizou e ele trouxe o sofrimento para si, mas ele não aceitou aquela morte. E ele se afastou, ficou 2 anos afastado da igreja, sem prazer de viver, sem alegria, sem nada. Até que um dia estava trabalhando, um pastor chegou para ele e falou: meu amigo, até quando você vai viver desse jeito? Está na hora de você acordar para a vida. Seus pais morreram em Cristo? O pastor falou para ele: morreu. Então, a palavra fala que eles são salvos. Você não pode deixar de viver porque aquela outra pessoa morreu. E aquilo foi um despertar para ele, ele voltou a sentir prazer na vida. É claro que ele não pode falar do pai ou da mãe dele, que ele chora, porque ele ainda é muito recente. Mas ele voltou a frequentar a igreja, cultuar a Deus, voltou a curtir a própria família dele, agora está trabalhando, porque não tinha nem vontade de trabalhar. Então, irmãos, curtir o luto é necessário. Deixa eu continuar aqui, né? Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período do luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar com quem não tem esperança. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada. Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no 3º dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu, em Cristo Jesus. Irmãos, claro que quando a pessoa vem à escola dominical, a principal intenção é escutar uma aula teológica, né? Com os nossos argumentos teológicos. Mas essa revista é uma revista muito prática. Nós estamos falando muito sobre o dia a dia, a forma que nós enfrentamos o dia a dia, principalmente nos relacionamentos familiares. O autor aqui ele falou sobre motim na família, quando os pais são zelosos, mas os filhos são rebeldes. Como que é o relacionamento de uma nora com uma sogra? E hoje nós falamos sobre quando o luto chega em nossa casa e como nós devemos lidar com isso. Irmãos, entregamos a nossa vida para Jesus. A nossa fé está em Cristo Jesus. Hoje prega-se o Evangelho, vamos finalizar aqui com os irmãos, hoje prega-se o Evangelho aonde os pregadores tentam colocar na mente das pessoas, e não é bíblico, que aquele que se entregou a vida para Jesus não vai sofrer absolutamente nada. Ele está isento a qualquer tipo de problema. E não é isso que a Bíblia apresenta. De forma normal e natural, todos nós enfrentamos lutas, tribulações, provações, adversidades. Não é porque nós somos crentes fiéis a Deus que nós não iremos passar por alguma, ou nós não poderemos passar por uma tragédia. O que não pode é essa tragédia afetar a nossa fé e a nossa vida com Deus. Pelo contrário, nós precisamos encontrar forças. Porque Jó, em determinado momento, ele disse, né? A minha esperança está no Senhor dos Exércitos. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele voltará. A nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé nesse momento, vamos orar nesse instante. Vou repetir novamente, irmãos. A maior, eu não sei os irmãos, vou falar por mim. Eu sou uma pessoa extremamente apegada à família. Ontem nós estávamos na nossa igreja sede e um jovem falou para mim, pastor, o irmão disse para mim, pastor, eu tenho dificuldade com os meus filhos. Eu tento me aproximar dos meus filhos, mas tem uma certa barreira. Nós não temos aquela... Eu falei assim, olha, eles me respeitam muito, mas nós não temos... Nós temos uma barreira entre nós. Aí o outro irmão disse, eu também, um filho, ele é mais assim comigo, a outra filha não. Eu disse, olha, irmãos, eu, por mim, eu tenho dificuldade de entender vocês, porque eu sou muito... Vou usar uma palavra, eu sou muito brincalhão. E se eu chegar em casa e as minhas filhas não falar, papai, me dê um beijo, eu vou lá, eu dou beijo, eu atento. E a minha filha, sai papai, sai, eu fico, dou tapa para lá, tapa para cá, até elas dão atenção, vêm me abraçar. Então, tanto é que a minha filha mais velha me chama de pai, ela chama de gorduchão, né? Meu gorduchão.
A minha filha caçula, às vezes brinca comigo, minha esposa fala, por que com você é desse jeito? Eu tô brincalhão, e comigo ela é tão séria, compenetrada, porque você é mais sério, eu sou mais palhaço, mais brincalhão, então eu acabo usufruindo daquele momento de amor, de companheirismo, de brincadeira. Claro que no momento mais duro eu sou enérgico, eu sou mais brincalhão. Então eu tenho dificuldade. Não vou chegar para os irmãos e falar, claro que eu não. A perda mais próxima que eu tive nos últimos anos foi a perda missionária dele. E para mim era a minha segunda mãe. Nós vivemos mais de 20 anos juntos fazendo a obra de Deus. Então eu não perdi pessoas próximas. Eu não sei como eu vou lidar com isso. Porém, eu sei de uma coisa. Eu vou lidar com os conselhos da Bíblia Sagrada. Entendendo que o meu Deus, ele é sábio, está no controle de tudo, conhece tudo. E eu não posso deixar de servi-lo, porque uma tragédia chegou em minha casa. Pelo contrário, eu devo manter-se cada vez mais fiel ao Senhor. Porque a minha fé em Deus não é uma fé condicional. A minha fé deve ser incondicional. Amém? Se você puder segurar na mão dessa pessoa que está próxima a você, para nós juntos orarmos nesta manhã, glória a Deus. Querido e eterno Deus, nesta manhã de domingo nós falamos sobre perdas e a forma de enfrentarmos essas perdas. Querido Jesus, quantas pessoas deixaram de servir, de servir ao Senhor porque enfrentou uma perda. Nesta manhã, Senhor Deus, nós falamos sobre tragédias familiares, quantos os pais sepultam os filhos. É claro que de forma, Senhor Deus, natural, a ideia, Senhor Deus, é os filhos sepultarem seus pais. Porém, Senhor Deus, essa realidade não está muito distante. Nós temos que nos preparar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente para esse momento que poderá acontecer. Eu oro com esta igreja para que esta igreja seja estruturada pelo Senhor, o Espírito Santo. Porque mesmo enfrentando a dor, a perda, a adversidade, a dificuldade, não seja abalado, pelo contrário, ele está cada vez mais convicto de uma comunhão com o Senhor, porque o Senhor é quem consola, o Senhor é quem conforta, o Senhor é quem cura, o Senhor é quem liberta, o Senhor é quem restaura, o Senhor é quem nos alimenta, o Senhor é quem nos anima. Então, nesta manhã, querido Jesus, eu oro com essa igreja fiel, que mesmo diante, ó Deus, das provas, das adversidades, das dificuldades, tem, Senhor Deus, mantido-se diante do Senhor, querido Deus, como Jó, entendendo, ó Deus, que o Senhor dá, que o Senhor toma, que o Senhor nos empresta, Senhor, aleluia, que nesta noite, que nesta manhã de domingo, o Senhor possa fortalecer a nossa fé, nos dar, Senhor Deus, entendimento para lidar com as dores, das perdas, e que possamos nos manter firmes e fiéis ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, às 19 horas estaremos aqui, cultuando e adorando o Senhor. Se os irmãos puderem chegar mais cedo para poder orar um pouquinho, amém? Amanhã nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu